Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Vamos estudar sobre o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era magnífico na época de Jesus Cristo, e o Senhor fala várias vezes sobre esse templo, ensinando e curando todos ali, todos os dias ali, e até chama esse templo de, abre aspas, a casa de meu Pai, fecha aspas, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 2, versículo 16, e também em Mateus 21, 13, Marcos 11, 17 e Lucas 19, 46. Sendo assim, vamos conhecer a sua história e como ele era por dentro e por fora. Abre aspas. Segundo uma lenda judaica, Adão fora enterrado no Monte Moriá, o local do Templo de Salomão. Fecha aspas. Segundo o livro Jerusalém, uma cidade, três religiões, de Karen Armstrong, Companhia das Letras, ano 2011, no meio da página 198. O rei Davi queria construir um templo para o Senhor Deus, pois desde a época de Moisés era usado um tabernáculo, uma imensa tenda, que era transportada conforme as 12 tribos de Israel se moviam pela Terra Santa. Nesse tabernáculo era guardado a Arca da Aliança, no Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, onde o Senhor Deus se comunicava com o seu povo. O rei Davi acumulou 270 toneladas de ouro e quase 600 toneladas de prata para a construção desse templo de Jerusalém, conforme está em 1 Crônicas 29, de 3 a 9. Mas foi o seu filho, o rei Salomão, quem o construiu e, abre aspas, o rei Salomão escolheu 30.000 operários em todo Israel, fecha aspas, para a construção desse templo. 1 Reis 5,13. A construção começou em 967 e foi concluída em 964 a.C. Esse templo tinha 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura, como está em 1 Reis 6,2. Salomão, abre aspas, mandou revestir de ouro todo o templo, de cima a baixo, fecha aspas, versículo 22. No Santo dos Santos, Salomão mandou fazer 2 querubins gigantes, com 5 metros de altura e 5 metros de largura cada um, todos revestidos de ouro. 1 Reis 6, versículos 23 a 28. Abre aspas. Também o pavimento do templo o revestiu de ouro por dentro e por fora. Fecha aspas. Versículo 30. Mandou fazer uma bacia gigante, ou mar, com 5 metros de diâmetro e 2,5 metros de altura. E, abre aspas, sua capacidade era de cerca de 33.000 litros. Fecha aspas. Versículos 23 a 26. Essa bacia gigante era para recolher todo o sangue dos animais sacrificados. Essa bacia gigante ficava apoiada sobre 12 bois de bronze polido, todos em tamanho natural, 3 voltados para o norte, 3 voltados para o sul, 3 voltados para o oeste e 3 voltados para o leste, como está em 1 Reis 6, 23 a 26. O templo ficou repleto de várias imagens de leões, touros, querubins, romãs, flores e bordados diversos, tudo de ouro. Na inauguração do templo, abre aspas, Salomão imolou sacrifícios pacíficos ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas, fecha aspas. E a bacia gigante deve ter transbordado com tanto sangue. 1 Reis 8, 63. 4 séculos depois de construído, o templo de Salomão foi totalmente destruído pelos babilônios, que saquearam todo o ouro e levaram a Arca da Aliança, que nunca mais foi vista. Em Jeremias 3,16, o próprio Deus fala sobre esse desaparecimento da Arca da Aliança. Veja, abre aspas, naqueles dias
oráculo do Senhor. Não se dirá mais a arca da aliança do Senhor. Ela não retornará ao pensamento de ninguém, já não se lembrarão dela, não a procurarão e nem será reconstruída. Fecha aspas. Difícil, meus amigos, é explicar isso para as seitas modernas que fazem arcas da aliança aos montes. Então o templo foi reconstruído por Zorobabel, ficando conhecido como, abre aspas, o templo de Zorobabel, fecha aspas, sendo completado em 516 a.C., mas não possuía a mesma glória do templo original. Com essa reconstrução, abre aspas, só no final do século VI a.C., a Páscoa passou a ser festejada no templo, fecha aspas. Como está no livro Jerusalém, uma cidade de 3 religiões, no início da página 98. Muitas relíquias do templo foram restauradas, abre aspas, mas não havia arca. Opina-se que ela desaparecera na destruição do primeiro templo. O templo de Zorobabel permaneceu durante quase 500 anos. Durou mais tempo do que o templo de Salomão e mais do que o de Herodes. 2 séculos antes do nascimento de Cristo, Antíoco Epífanes, com um exército, saqueou a cidade de Jerusalém e o templo. Fecha aspas. Antíoco profanou o Santo dos Santos, dedicando-o ao deus pagão Júpiter. Os judeus se revoltaram com tamanha blasfêmia e, liderados por Judas Macabeu, declararam guerra e removeram a profanação, purificando o templo, no ano 165 a.C. Essa purificação do templo passou a ser comemorada, abre aspas, com uma festa anual de 8 dias, chamada a Festa da Dedicação, fecha aspas. Jesus Cristo participava sempre dessa festa do templo, como está em João 10, 22. Segundo o livro Pequena Enciclopédia Bíblica, de Orlando Boyer, editora Vida, ano 2000, na página 602. O dia 25 de Kislev, dezembro de 167 a.C., o Templo de Jerusalém foi profanado e, 3 anos depois, nessa mesmíssima data, o templo foi purificado. Data que, abre aspas, decretaram que todo o povo judeu celebrasse anualmente essa festa de Hanukkah, palavra hebraica que significa dedicação. Fecha aspas. Jerusalém, uma cidade de 3 religiões, nas páginas 152 a 156. Ou seja, o dia 25 de dezembro já era comemorado 164 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Vocês perceberam alguma conexão? Abre aspas, no ano 67 a.C., Roma conquistou a Jerusalém, profanou o templo e tornou o país tributário aos romanos. Fecha aspas. No ano 19 a.C., o rei Herodes Magno resolveu edificar o templo de Jerusalém, maior e mais glorioso do que os 2 templos anteriores. Abre aspas. No 36º ano do reinado de Herodes, nasceu em Belém de Judá o Salvador do mundo. Foi, pois, o templo de Herodes que Jesus e seus discípulos conheceram. Vê João 2, 20. Cristo foi apresentado no templo. Lucas 2, 22. Desde a meninice conhecia o templo. Lucas 2, 41 e 42. Em Mateus 24, 2, Jesus profetizou a destruição total do templo, como está na Pequena Enciclopédia Bíblica, na página 602. Esse templo de Jerusalém demorou 83 anos sendo construído, do ano 19 a.C. ao ano 64 d.C., somente pela mão de 1000 sacerdotes, ininterruptamente. Flávio Joséfo, o maior historiador judeu do primeiro século, que também foi sacerdote desse templo de Jerusalém, descreve que, abre aspas,
O ouro do santuário refletia um clarão tão intenso que os que tentavam contemplá-lo tinham de desviar os olhos. Lembra Joséfo, fecha aspas, como está no livro Jerusalém, uma cidade de 3 religiões, no final da página 171. Em março do ano 4 a.C., abre aspas, Herodes assintosamente acabara de erigir sobre a porta do templo uma águia de ouro, fecha aspas. Jerusalém, uma cidade de 3 religiões, no início da página 180. Isso causou uma revolta maciça e geral, e 2 judeus, chamados Matias e Judas, sobem nessa porta principal e derrubam a enorme águia, mas são espancados e queimados vivos por isso. Segundo o livro Quem é Quem na Época de Jesus, de Gesa Vermes, editora Record, ano 2008, na página 191. O rei Herodes morre nesse mesmo ano. O rei Herodes morre nesse mesmo ano por causa de uma doença. Nessa época, 7.000 sacerdotes serviam ao Templo de Jerusalém, 24 horas por dia, como está no livro O Dia em que Cristo Morreu, de Jim Bishop, editora Record, 1977, na página 29. Desde o ano 6 DC até a destruição do templo, em 70 DC, quase todos os sumos-sacerdotes eram os saduceus, segundo o livro O Julgamento de Pilatos, de Kurt Speidel, Paulinas, ano 1979, na página 30. No início de abril do ano 6 DC, Jesus Cristo, aos 12 anos, foi ao templo conversar com os doutores da lei, como está em Lucas 2, versículos 41 a 52. No ano 15 DC, o governador Valério Grato depõe o sumo sacerdote Anás, o sogro de Caifás. No ano 18 DC, José Caifás, o que viria a julgar Jesus, é constituído o novo sumo sacerdote do templo, até o ano 36. O julgamento de Pilatos, na página 69. Na Páscoa do ano 28 DC, Jesus Cristo sobe a Jerusalém e expulsa os mercadores do templo, em João 2, de 13 a 22, chamando o templo de Jerusalém de, abre aspas, casa de meu pai, fecha aspas, conforme já vimos no início deste vídeo. Jesus Cristo é crucificado na sexta-feira, dia 7 de abril do ano 30, conforme está no quadro cronológico da Bíblia de Jerusalém, também no livro O Julgamento de Pilatos, na página 88, etc. Depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos continuaram ensinando e curando nesse templo, como está em todo o capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos, etc. No ano 39, o imperador Calígula manda erguer uma enorme estátua sua no templo de Jerusalém, mas graças a Petrônio e ao rei Agripa I, que temiam uma revolta maciça dos judeus, protelam o assunto até a morte de Calígula, conforme o quadro cronológico da Bíblia de Jerusalém. No ano 50 DC, enquanto os judeus celebravam o seu culto a Deus, um soldado romano sobe na entrada do templo de Jerusalém, abaixa as calças, amostra as nádegas e solta gases grosseiramente, enquanto os outros soldados romanos dão gargalhadas, causando revolta nos judeus que nada puderam fazer. Conforme está no livro Quem é Quem na Época de Jesus, na página 95. Abre aspas, fontes rabínicas nos informam que existiam, no templo, 13 arcas destinadas a acolher donativos. Fecha aspas. Conforme está no livro A Bíblia Estava Certa, de Hugh Schonfield, editora Ibrasa, 1961, na página 106. Cada judeu doava por ano ao templo o equivalente a 2 dias de trabalho. Abre aspas, Cícero nos diz que a quantia coletada era de quase 45 quilos de ouro. Fecha aspas. A última semana, de Marcus Borg e John Dominic Crossan,
editora Nova Fronteira, ano 2007, na página 61. O apóstolo Tiago, o menor, foi o primeiro bispo de Jerusalém, até que no ano 62 DC, o sumo sacerdote do templo, Anã, manda lançar Tiago do pináculo do templo, a mais de 40 metros de altura. Mas Tiago continuou vivo até ser morto por golpes de bastão, como está no livro Nova História da Igreja, volume 1, do cardeal Jean Daniello, editora Vozes, 1984, na página 33. Com isso, o seu irmão, o apóstolo Simão Zelote, torna-se o segundo bispo de Jerusalém. Na frente do templo de Jerusalém haviam 70 bacias escavadas na rocha plana, onde todos eram obrigados a se purificar antes de poder entrar no templo de Jerusalém. No ano 67, é eleito o último sumo sacerdote do templo de Jerusalém. Seu nome era Fânias, mas foi morto no ano seguinte, conforme está no livro Quem é Quem na Época de Jesus, na página 110. Está declarada a guerra entre o Império Romano e o mundo judaico. Em fevereiro do ano 70, o general Tito cercou Jerusalém e em maio transpôs a terceira muralha. Abre aspas. Uma semana depois demoliu a segunda muralha. Em fins de julho, passaram a bombardear os pátios do templo. O último sacrifício oferecido em 6 de agosto. Finalmente invadiram os pátios internos do templo, em 28 de agosto do ano 70, fecha aspas, onde 6.000 zelotes foram mortos tentando resistir. Jerusalém, uma cidade de 3 religiões, no final da página 194. No dia 29 de agosto do ano 70, os judeus fizeram barricadas em volta do templo de Jerusalém, mas as legiões romanas tomam o templo, saqueiam todo o ouro e prata ali presente e põem fogo no resto. O general Tito invade a cavalo o Santo dos Santos, em hebraico, Kadosh Kadoshim, e grita desafiadoramente, abre aspas, aonde está o Deus dos judeus? Fecha aspas. Os soldados romanos fazem sacrifícios a seus deuses diante do templo de Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus Cristo, em Mateus 24:15. Abre aspas. O templo de Jerusalém foi destruído pela 10ª Legião Fretenses, que perseguiu e matou vários judeus até 117 DC. Fecha aspas. Jerusalém, uma cidade de 3 religiões, no meio da página 196. Com a destruição do templo de Jerusalém, a seita judaica dos saduceus deixa de existir para sempre. No verão do ano 71, o imperador Vespasiano e o seu filho, o general Tito, exibem em público os despojos do templo, como troféus de guerra. Na França, em frente à Torre Eiffel, existe o Arco de Tito, onde os despojos do templo estão reproduzidos em relevo. Ainda nesse ano, muitos judeus se revoltaram, pois o dízimo que sempre foi destinado ao templo passa a ser pago ao deus pagão Júpiter. No ano 75, Flávio Josefo começa a escrever Guerras Judaicas em aramaico, a linguagem original de Jesus e dos apóstolos, revelando que mais de 1 milhão de judeus foram mortos nessa guerra do ano 70. No ano 136, o imperador Adriano teria permitido a reconstrução do Templo de Jerusalém, mas acabou mudando de ideia, persuadido pelos samaritanos. Isso provocou uma tremenda revolta judaica. Quem é quem na época de Jesus, nas páginas 44 a 46. No ano 135, são construídos vários templos pagãos sobre a esplanada onde ficava o Templo de Jerusalém, provocando outra guerra entre os revoltosos judeus e o Império Romano. E não é preciso dizer que os judeus foram todos massacrados nessa guerra. No dia 27 de maio
do ano 363, o imperador Juliano, o apóstata, o único imperador depois de Constantino que não foi cristão, mandou reconstruir o Templo de Jerusalém com as mesmas medidas e glórias de outrora, com o fim perverso de desmentir a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, de 1 a 2. Mas, extraordinariamente, o plano fracassou por causa de um terremoto e da irrupção de labaredas de fogo que surgiram dos alicerces, afugentando os aterrorizados operários. Esse evento histórico não pode ser confundido com uma lenda, uma fábula ou um mito, uma invenção, pois é testemunhado por vários historiadores, como o livro Padeceu sob Pôncio Pilatos, de Vittorio Messori, editora Santuário, ano 1999, na página 232. Também no Dicionário da Bíblia, de John D. Davis, da Casa Publicadora Batista. E no livro Jerusalém, uma cidade e três religiões, onde, a partir do meio da página 245, descreve assim esse evento. Abre aspas. Um terremoto sacudiu a cidade inteira, e os cristãos interpretaram como uma demonstração da ira divina. A subestrutura da esplanada incendiou-se e os gases retidos nas câmeras subterrâneas explodiram. De acordo com o relatório oficial de Alípio, imensas bolas de fogo, globe flamarum, ergueram-se do solo, atingindo vários trabalhadores. Fecha aspas. O imperador Juliano, o apóstata, que nesse momento estava em batalha na Pérsia, foi morto ali mesmo. Por esse motivo, o terror que se apossou de cristãos e judeus foi tanto que nada mais foi construído ali até a chegada dos muçulmanos, 3 séculos depois. No ano 533, Belisário, o general do imperador Justiniano, recuperou o imenso candelabro de ouro maciço que o general Tito levou do Templo de Jerusalém, no ano 70. Como está no livro Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, das Seleções Réderes de Geste, ano 1999, na página 292. No ano 614, os exércitos persas chegaram em Jerusalém e, abre aspas, 66.555 cristãos perderam a vida, fecha aspas, nas mãos dos persas. Jerusalém, uma cidade de 3 religiões, no final da página 266. Os persas levaram de Jerusalém a cruz de Cristo, a taça da última ceia e a lança que perfurou o peito de Cristo, até que depois de muitas guerras, abre aspas, em 21 de março de 629, Heráclio entrou na cidade à frente de um esplêndido cortejo, carregando a relíquia da verdadeira cruz, fecha aspas, devolvendo várias outras relíquias para os cristãos. Jerusalém, uma cidade de 3 religiões, no meio da página 267. A esplanada onde sempre existiu o Templo de Jerusalém virou um lugar abandonado, cheio de escombros e, abre aspas, os cristãos utilizavam o local como a grande lixeira da cidade. Fecha aspas. Maomé viu isso como uma grande profanação e se dirigiu para lá, onde passou a ter as suas visões que mais tarde formariam o Alcorão. Jerusalém, uma cidade de 3 religiões, no início da página 285. Abre aspas, em julho de 637, o exército do Islã acampou junto às muralhas da cidade santa. Fecha aspas. Idem no início da página 283. Nessa época, Sofrônio, o patriarca de Jerusalém, não suportou a tristeza de ver o monte do templo tomado por muçulmanos e definhou até morrer. Idem no meio da página 288. Depois de subjugarem milhares de judeus e cristãos,
os muçulmanos começaram a construir a cúpula do rochedo, sobre a esplanada onde sempre existiu o Templo de Jerusalém, no ano 688. Jerusalém, uma cidade de 3 religiões, no meio da página 293. Em 11 de setembro de 747, um grande terremoto arrasou Jerusalém e a mesquita Haram foi completamente destruída. Os islâmicos a reconstruíram imediatamente, mas apenas 24 anos depois, em 771, um outro terremoto voltou a destruir essa mesquita, que foi reconstruída novamente. E novamente, e novamente, e novamente. Jerusalém, uma cidade de 3 religiões, no meio da página 304. Desde então até os dias de hoje, a esplanada que um dia pertenceu ao Templo de Jerusalém permanece dominada pelos muçulmanos e a sua mesquita, com a cúpula toda de ouro puro, mas ainda podem ser vistas várias pedras descobertas em escavações arqueológicas feitas entre 1867 e 1871, com inscrições fenícias, datando desde a construção do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão, incluindo uma pedra com inscrição grega proibindo que estrangeiros entrem no segundo átrio do Templo de Jerusalém. A descrição e a história do Templo de Jerusalém é riquíssima e é impossível resumirmos tudo num vídeo tão pequeno como este. Assim mesmo, espero que vocês tenham gostado. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.